Olá, bem-vindo à última edição, programa da TVEJA que apresenta os destaques da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Hoje eu tenho a companhia dos editores Silvio Navarro e Felipe Vilicic. Bem-vindos. Olá. Temos duas capas diferentes esta semana, uma para o Rio de Janeiro, uma foto exclusiva do Crivella sendo fichado na polícia em 1990, e outra para os demais estados, com a aguardada prisão de Eduardo Cunha. Então, Silvio, conta um pouco pra gente dessas duas capas. Não, Fernanda, vamos fazer diferente. A apresentadora vai ser a entrevistada, porque também tem uma matéria muito bacana que você apurou, saindo na edição dessa semana. Conta pra gente um pouco da sua matéria. Tá, bom, é uma matéria sobre fraudes no ENAD. Então, são duas grandes universidades com campus aqui em São Paulo e também em outros estados que se valem aí de algumas manobras para fraudar o exame. Então, a gente conversou com uma série de pessoas, professores, alunos, advogados, vimos documentos em cartório, processos, tudo, e chegamos à conclusão, montamos aí todo esse quebra-cabeça de fraudes. Então, mas os nossos leitores terão que ver a revista, ler a revista para saber exatamente quais são essas universidades e todo esse modus operandi aí da tramóia que eles inventaram. Legal. Antes de falar da política, Fernanda, vamos passar a bola para o Felipe primeiro, porque final de semana tá só começando, o pessoal tá de saco cheio de ouvir falar de Eduardo Cunha. E aí, Felipe? É um assunto, como você disse, mais leve, mas que gerou muito debate por mais de um século aí, que é quem inventou o avião. Então, nessa semana a gente vai ter uma reportagem sobre o Santos Dumont, essa figura genial, incrível brasileira, que para mim é, assim, uma das figuras mais importantes da história. Não só do Brasil, do mundo. Por quê? Porque sim, ele inventou o avião. E a gente prova na revista por A mais B que ele foi muito à frente, por exemplo, dos irmãos Wright, que os americanos têm como os criadores da máquina, né? E é engraçado que os brasileiros, isso é engraçado de se ver, porque ainda, até hoje é assim, os brasileiros eles tendem a colocar seus heróis para baixo, né? Então, quando você fala sobre o Santos Dumont com as pessoas, eles falam, mas ele só fez lá a máquina e voou, ele não criou as coisas, ele era um inventor, ele criou motores, ele era uma figura complexa, uma figura genial mesmo, e que vale a pena conhecer a história dele. Agora, porém, também é notável que o Brasil jogou ele para baixo por algumas coisas que também a gente tem como ruim, às vezes, o que é um pouco ruim é para o país. Que, por exemplo, tem um biógrafo que eu vi dele, um biógrafo holandês, que citou, e eu acho que eu concordo, e a gente mostra isso na matéria, que no início, lá no início do século passado, muita gente não dava tanto crédito para ele por um fator simples. Ele era homossexual. E a gente tentava esconder isso. E muitos biógrafos tentam até hoje. Por quê? Né? Não se sabe. E o outro motivo que tentaram jogar ele para baixo é porque ele era um cara problemático mesmo. Ele tinha vários distúrbios mentais, ele sofreu de esclerose múltipla. Era uma figura complexa, como são os gênios, né? Vamos combinar, até a matéria né? diz que é uma curiosidade que eu pelo menos não sabia, que ele se suicidou, na verdade, né? Sim. Então... O que aí tem uma relação com política, né? Que é as nossas outras matérias da revista, várias. Os políticos brasileiros parece que sempre foram um pouco dúbios, né? Um pouco, vamos dizer, bizarros, né? No caso dele, o problema foi com o Getúlio Vargas. Para dizer pouco, bizarros. O problema dele foi com o Getúlio Vargas. O Santos Dumont, ele era um cara que não era belicista, ele não queria que o avião fosse usado para guerra em muitas situações. Ele também era um cara libertário. Então, na Revolução de 32, que foi o ano que ele morreu, ele estava alinhado com os revolucionários, mas não no quesito político, mas no quesito de vamos parar com essa guerra toda de matar gente. Só que quem usava os aviões dele era o exército. Então, quando ele morreu, se suicidando, muita gente liga, além da depressão dele, os distúrbios mentais, muita gente liga ao fato de que ele não conseguia ver os bombardeiros matando paulistas.
à frente dele, porque ele estava no Guarujá. Então ele via isso acontecer e ele estava mal por isso. Então quando ele se enforca, o governo teve um medo de que fizessem essa relação que era verdadeira. Então o que aconteceu? Que ainda é mais bizarro ainda, é típico do Brasil. Falsearam, falaram que ele teve um infarto. Só que o médico falou, não, isso aí não pode. Eu não vou apoiar o Getúlio e vou dizer isso. O que o médico fez? Ele tirou o coração do Getúlio. Literalmente do Getúlio, tirou. Não, do Santos Dumont. Opa, bem coisa. Do Santos Dumont, porque ele queria afetar o coração do Getúlio, né? Ele queria esfaquear o coração do Getúlio. Então ele tirou o coração do Santos Dumont para guardar, para um dia ser provado que não era infarto, que era um suicídio. Olha que interessante. E, em paralelo, o governo maquiou isso, usou a figura do Santos Dumont como propaganda para o GV, para o Getúlio Vargas, que ele não apoiava, e ao mesmo tempo escondeu vários outros fatores da biografia do Santos Dumont. Tentou esconder as preferências sexuais dele, como ele vivia na França, o fato dele ter ficado no manicômio por um tempo, porque ele teve alguns distúrbios mentais. Então, quando ele escondeu tudo isso dele, o efeito foi minimizar a figura. E, para a história, acabou maximizando, né? Acabou fazendo crescer outras figuras como os irmãos Wright. Então, esse é um dos fatores, quer dizer, nossos políticos também são culpados por alguns brasileiros não acharem que o Santos Dumont inventou o avião, porque os nossos políticos esconderam a trajetória dele, a biografia dele, a história dele. E, então mostra que sempre não estivemos muito bem de políticos, né? E continuamos, Sim, pelo jeito. Conta um pouco pra gente, então, do que a gente tem diversas matérias exclusivas, diversas 3 matérias, em uma edição é bastante coisa, 3 matérias exclusivas. Uma delas, essa foto do Crivella, e que é uma foto que ele está tentando esconder há pelo menos aí 26 anos, né? Exatamente. Vamos lá, tá? A edição é recheada, como você acabou de dizer. Esse material exclusivo do Leslie Leitão e do Thiago Prado, repórteres da sucursal do Rio, mostram a reportagem está intitulada O Sumiço, já diz praticamente tudo, né? O senador Marcelo Crivella, que concorre à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições da semana que vem e é o favorito a ganhar, ele foi fichado, ele foi preso nos anos 90, mas o inquérito, Fernanda, desapareceu. O que? Pois é, desapareceu. É incrível, só acontece aqui no Brasil. Assim como o coração do Santos Dumont desapareceu. Exatamente. E aí, o Felipe, o que Veja faz é mostrar toda essa história com documentos. Veja foi atrás e encontrou. O Leslie e o Thiago acharam todos os documentos. É imperdível. Há uma semana das eleições, essa matéria é uma bomba, na disputa no Rio de Janeiro entre o Marcelo Crivella e o Freixo, a disputa dos Marcelos. Continuo. O assunto da semana foi a prisão do Eduardo Cunha, né? E o material do Robson Bonin, repórter da sucursal do Rio, traz detalhes... De Brasília, exato. Traz detalhes dos momentos que antecederam a prisão dele, né? O Cunha, quando ele conta com os detalhes bem saborosos. Muito saborosos, né? Horários, o Cunha pegando o WhatsApp, mandando o WhatsApp pro advogado dele, serei preso. Né? O que faz todo sentido, porque o advogado dele chegou antes até dos policiais, né? Perguntou pro porteiro, já chegaram. O Robson tem até o horário, era 12h37 no momento dessa mensagem. E o Cunha soube que ia ser preso porque a Polícia Federal bateu, antes de prendê-lo lá em Brasília, bateu na casa dele no Rio de Janeiro. A filha atendeu, ele tentou falar com um dos agentes e o agente falou, olha, a gente precisa falar com o senhor pessoalmente. Já sabia que ia ser preso, né? Na sequência, telefonou para ministros do governo Temer, desesperado, como diz o título da matéria, vocês precisam fazer alguma coisa. Enfim, material muito legal que mostra o Cunha ali desesperado, pedindo ajuda. Ele que foi preso preventivamente e está em Curitiba, não deve sair de lá tão cedo, Fernanda. A matéria até estima que pelos próximos 10 anos, pelo menos, ele deve ficar lá em Curitiba, né, preso. Então é um período aí, a não ser que ele faça uma delação premiada, que é por isso, inclusive, que os políticos de Brasília estão... Ele contratou um advogado agora, inclusive, especialista no assunto de delação premiada. Vamos aguardar para ver, né? Por enquanto ele só ameaça dizendo que vai escrever um livro bomba.
Outro material muito legal é o material do Thiago Bronzato, também lá de Brasília, e aí já fala do senador Renan Calheiros, presidente do Senado Renan Calheiros. Tem até, abre aspas, Lua, essa era a senha, diz a matéria. Era uma senha, porque a Veja teve acesso ali ao depoimento do delator que detonou o Renan Calheiros, que detona o Renan, e conta como, quando, onde e quais eram os códigos usados para entregar a propina para o senador. Diz o texto, em 10 anos foram arrecadados 100 milhões de reais em propina. Somente Renan Calheiros teria ficado com 32 milhões, mas eu não posso dizer porque o material, como você disse, é exclusivo. Não vamos fazer spoiler, porque Veja já está disponível para os nossos assinantes, Fernando. Será que ele vai negar? Vamos esperar, né? O Renan enfrenta 8 inquéritos, né? Em Brasília, uma das frases que você ouve de vez em quando é que o Renan tem 7 vidas. Seguramente algumas ele já gastou de 2007 para cá. Talvez todos 7 os processos. Agora, Vamos ver quantas ainda restam, né? Bom, então, para terminar no programa, eu queria dar um pequeno spoiler, então, da matéria do ENAD. É um vídeo que traz uma professora de uma dessas universidades que a gente está contando na matéria, falando que os alunos deveriam ser reprovados propositalmente. Então é só um trechinho para vocês ficarem com vontade de ler o texto, e eu quero agradecer a presença do Silvio, do Felipe, e agradecer vocês também, desejar um bom final de semana e uma boa leitura, e até a semana que vem. Só que para mudar esse discurso, a gente tem que ter mais DT, entendeu? Então meter, desculpa o jeito, mas meter DT naquele que tem que ficar. Para ele chegar, se você for no 7 e o cara tá com uma, porra, uma só não vai dar.